Muito bem, cá estamos nós de novo. Vamos dar continuidade nos nossos estudos teológicos e nesta ótica da Sagrada Escritura, né? A origem da Sagrada Escritura. E para começarmos melhor ainda, então juntos vamos invocar sobre cada um de nós, tá? Professor, Padre, e sobre vocês, alunos, para que possamos aprender e ensinar as coisas de Deus, todos juntos. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me tudo aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, vamos continuar aqui então, neste percurso nosso, onde estamos ali a caminho do nascimento do menino Jesus. Mas estamos ali ainda conversando, paulatinamente a respeito de muitas informações, sejam elas contidas na Sagrada Escritura ou mesmo aquelas que estão escritas e meio que codificadas. E por isso, por vezes, precisamos relacioná-las às antigas profecias, e por vezes na própria história neotestamentária. Tá? E aí nós conversávamos na última aula a respeito desta linguagem simbólica e profética no que diz respeito ao local do nascimento do Messias, Belém Éfrata, casa do pão, aquela que vai dar frutos. E aí encerramos falando na última aula sobre quem é que vai fazer esse pão, de onde é que vai nascer esse pão, que tipos de frutos este pão vai nos trazer. E como eu sempre digo, não estranhem muito essa minha linguagem coloquial, essa linguagem popular. Por vezes eu gosto de lembrar, minha origem familiar é simples, então eu carrego comigo sempre essas raízes de uma maneira muito cotidiana de conversar com as pessoas, ou mesmo quando eu estou assim, ensinando as coisas sagradas que são de Deus. Tá? Mas tudo aquilo que eu falo de um modo coloquial, de um modo popular, também sempre tem ali os seus encaixes devidamente em todos os ensinamentos, ok? E então nós precisamos agora ver quem é este pão que vai trazer muitos frutos, Belém Éfrata, casa do pão, aquela que dá fruto. E por isso então nós agora precisamos não ir nas profecias antigas. Mas agora nós estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, E agora nós precisamos ali explorar um outro evangelista, tá?
Nós vamos explorar um pouquinho o Evangelho de São João. Olha só, né? Nós começamos algumas aulas atrás com o capítulo 2 de São Lucas, no momento onde está às vésperas do nascimento do Messias. E se você reparar bem, estamos apenas nos primeiros versículos, ainda nem encerramos. E aí já tivemos aí, em cima desses versículos, 4 ou 5 aulas. Então eu digo para você, como que é bom, como que é gratificante estudarmos a teologia, sobretudo nesta ótica da tradição bíblica, né? Porque se trata de fato de um ensinamento, né, muito profundo, e é como se fosse um poço sem fim. A gente começa a estudar, né, e olha aí, nos primeiros versículos já tivemos aí várias aulas, né? E vamos ver até quantas nós vamos atingir para explicar bem. Esse é o meu objetivo, deixar as coisas claras para você que está aprendendo, para você que é aluno, para você que é aluna, né? Aquilo que nós estudarmos, meu objetivo é deixar para você claro. Então, falando-se de pão, casa do pão, pão que vai dar fruto, nós precisamos ir no Evangelho de São João, tá? Evangelho de São João, nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 6. Capítulo 6, ele começa a falar para nós a respeito de um discurso belíssimo que traz ali como centro o pão da vida. Olha, agora você já começa a matar a charada, né? Aquilo que Miqueias falou antigamente, Antigo Testamento, aquilo que São Lucas está escrevendo, a cidade, o nome da cidade, e agora você junta com outro evangelista, né? O Evangelho de São João, que ele já encabeça, né, no capítulo 6, o título, né, como o pão da vida. Capítulo 6 de São João, ele vai começar com a multiplicação dos pães, né? Aquele momento assim maravilhoso, onde Jesus, em um colóquio, em uma conversação com os seus discípulos, ele interroga ali alguns discípulos e vê aquela multidão indo atrás dele, né? sedenta de todo aquele, melhor dizendo, de todas aquelas instruções que Jesus está anunciando nas regiões. Então Jesus interroga alguns de seus discípulos e pergunta a eles: e agora? O que nós vamos fazer com essa multidão que está atrás de nós? Olha que interessante. Aqui é lição para nós, lição na Sagrada Escritura e também lição para a nossa vida espiritual. O Evangelho de São João, nesse trecho, ele diz claramente que Jesus, ele já sabia o que iria fazer com aquela multidão. Que engraçado, né? E alguém poderia perguntar, falar: poxa vida, né? Então Jesus queria assim, né, judiar, né, sem denegrir a palavra em si, né? Queria fazer mal, queria provocar os seus discípulos. Ele já sabia o que fazer, poxa vida, né? Mas o Evangelho diz que Jesus queria colocar os seus discípulos à prova, né? E é bacana de se ver isso, porque de fato quem ama não entrega todas as coisas de mão beijada, né? Quem ama, quem realmente quer a outra pessoa bem, sempre entrega seus bens, mas com tipos de prova. Jesus então prova seus discípulos. Está aí uma multidão que veio atrás de nós. O que nós vamos fazer?
E aí os discípulos vão dizer, falar, olha, temos aqui alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Tá? A numeração agora para nós não importa, porque não é estudo sobre isso, só estou aqui fazendo um sobrevoo. Tá? Então temos aqui, mas não dá para ninguém, o que nós fazemos? A visão do ser humano, né? Naquela ocasião. Primeiro, lança um olhar sobre os bens terrenos, a nossa força terrena. Os discípulos, naquela ocasião, olharam simplesmente para si, para a força deles. Nós não podemos fazer nada. Muita gente, alguns pães e alguns peixes. E aí Jesus, como de fato, né, aquele que é o bom pastor, como nós rezamos no Salmo 22, Ele não deixa faltar coisa alguma. Jesus, como bom pastor, Ele ensina seus discípulos que diante de tudo aquilo que nós acharmos dificultoso, insuperável, os discípulos pensavam, não tem jeito, como que a gente vai fazer? Insuperável. Jesus ensina de onde deve vir a nossa superação. Não é de outro lugar, senão do céu. Jesus, naquela ocasião, pega os pães, os peixes, eleva os olhos a Deus, ao céu, melhor dizendo, ao Pai. Ele pronuncia uma bênção, invocando a providência divina sobre aqueles alimentos, e o resultado é que nós vemos aquela belíssima multiplicação dos pães e dos peixes. Toda aquela multidão é saciada, diz o evangelista São João, e ainda sobrou. Lição para a nossa vida espiritual. Nunca devemos pensar que à nossa volta existem coisas insuperáveis. Não. Se aprendermos dessa lição com Jesus, vamos ver que quando nós elevamos os nossos olhos a Deus, colocamos a nossa confiança em Deus, para Deus tudo é possível. Apenas um sobrevoo, e aí então percorre-se, né, o capítulo 6 de São João. Depois tem o famoso discurso na sinagoga de Cafarnaum, que começa no versículo 22, e onde eu quero chegar exatamente, tá? No versículo 22, aliás, melhor dizendo, 32b, tá? E aqui eu vou ser textual para fazermos a correlação com Belém, casa do pão, Belém Éfrata, aquela que vai dar frutos, tá? Então, aqui, versículo 32b, Jesus diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu, né? Eu dizia numa linguagem coloquial, quem é que faz esse pão, né? Quem é esse pão? Aqui está o autor do pão, né? Jesus está ensinando, né? Meu Pai, olha aqui, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. É de Deus que sai o próprio pão da vida, tá? Aqui está um mistério da consubstancialidade da Santíssima Trindade. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, tá? E aí depois, quando entra o Espírito Santo, o Pai está no Filho, o Filho, melhor dizendo, vamos começar, o Filho está no Pai e no Espírito, o Pai está no Filho e no Espírito, o Espírito está no Filho e no Pai, a consubstancialidade, tá? Mas em outra aula nós vamos ver detalhadamente isso. Mas aqui você nota então
que o pão do céu é da própria substância do Pai. Tá? É como Jesus diz: mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha só que interessante agora, versículo 34. Disse-lhe, os discípulos, aqueles que estão escutando o discurso de Jesus sobre o pão da vida, então disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Olha aí, pronto. Estamos aqui desmistificando aquela chave de leitura do profeta Miqueias, Belém Éfrata. Estamos desmistificando por que José ele sai de Nazaré e sobe a Belém, que faltava ali alguns dias para Maria dar à luz, Falamos isso em outra aula. E eu falava também em outra aula que Deus, ele retira coisas boas, os bens espirituais, de onde ele bem entender, porque ele é Deus, Lembremos aqui das nossas primeiras aulas do Antigo Testamento, quando Deus ele conversava com Moisés e dizia: eu vou endurecer o coração do faraó para que eu seja glorificado pela sua dureza. Algo mais ou menos assim. As palavras não são exatamente essas, mas a ideia geral é esta. Então Deus ele retira bem de onde ele quiser. E por isso que eu dizia numa das aulas anteriores, que olha, diante das pesquisas, dos estudos, dos teólogos que eu leio, da própria Sagrada Escritura, de suas notas, das mais variadas. Por isso que eu dizia na última aula, numa das últimas, eu dizia, olha, eu tenho plena convicção que foi o próprio Deus que inspirou César Augusto, a mandar fazer um recenseamento. E eu explicava, aqui estou retomando, por quê? Porque se César Augusto não fizesse aquele recenseamento, era capaz de José e Maria ficar em Nazaré. E o filho de Deus, ou o filho do homem, como é dito por São Mateus, ia nascer em Nazaré. E a profecia não era para nascer em Nazaré, a profecia era para nascer em Belém. Então, insisto, tenho certeza disso, convicção diante das pesquisas, que Deus inspirou César Augusto a dizer: vai todo mundo se alistar na sua cidade natal. E aí sobe José e Maria para a cidade de Belém. E agora então nós estamos aprendendo de fato, quem é o pão que vai dar frutos, que vai nascer em Belém, na casa do pão. Agora vemos, a partir de São João capítulo 6, o próprio Jesus discursando sobre o pão da vida, ele dizendo aos seus ouvintes: eu sou o pão da vida. Jesus ele está dizendo: é eu que vou alimentar a vida de vocês para que ela possa dar bons frutos, assim como Miqueias tinha dito, Belém Éfrata, da casa do pão vai nascer frutos. Muito bem, estamos aqui agora em mais um passo e precisamos agora caminhar com mais alguns versículos para chegarmos de fato onde Jesus ele vai nascer, tá bom? Fique conosco, se você tem facilidade, vai revendo as aulas, que aí você vai aprendendo muito mais. Vamos continuar agora na nossa próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.